Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um Café Teológico e gostaríamos de, primeiramente, agradecer a sua audiência, né? Você que está conosco, e pedir que você que já está aqui conectado, que você possa transmitir o link dessa transmissão aqui para os seus grupos, compartilhar esse link para que mais pessoas possam estar ouvindo, né, sobre o tema de hoje, um tema muito relevante, muito prático, que todos nós que desejamos servir ao Senhor sinceramente devemos pensar sobre ele, sobre esse tema. Então, quero fazer esse pedido para você. E também não esqueça de colocar, né, o seu gostei ali e você possa estar assim, nos ajudando nesse processo de estabelecermos o nosso espaço aqui nas mídias sociais, no YouTube também, ok? Vamos começar. Hoje nós falaremos sobre as marcas de uma igreja saudável. E eu gostaria de iniciar apresentando os nossos convidados, aqueles que estão conosco nesta noite para dialogar sobre esse tema, né? Temos conosco hoje o pastor Michel Augusto. O pastor Michel, ele é pastor na Igreja Batista Reformada de Brasília, fica em Brasília, Distrito Federal, né? Ele também é doutor em teologia e reitor da Faculdade Teológica Reformada de Brasília. Ele tem livros escritos e, recentemente, ele publicou um livro sobre exposição bíblica teodramática, certo? Então, queremos agradecer ao pastor Michel Augusto. Daqui a pouco vocês vão poder ouvi-lo aí interagindo conosco. Também, junto com ele, nós temos o Vinícius Musselman, que é um dos pastores da Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos, São Paulo, e ele é editor no Ministério Fiel, né, principalmente dessa coleção das 9 marcas, né, e é coordenador da Conferência Fiel de Jovens e também é o fundador do Voltemos ao Evangelho, um site muito interessante. Se você não conhece, eu convido você a acessar material de primeira, muito bom e bastante atual e relevante também, tá certo? Bem, chega de falar dos nossos convidados, vamos ouvi-los agora, né? Então vamos começar aqui fazendo a nossa primeira pergunta, para começar a definir melhor esse tema de hoje. Acredito que temos que começar por uma definição. Então, eu gostaria de ouvir aí, vou perguntar primeiro ao pastor Vinícius, né? O que é uma igreja saudável? O que seria isso? O que estamos querendo, em linhas gerais, dizer quando falamos de igreja saudável? Pastor Vinícius, nos ajuda aí. O que é que seria uma igreja saudável? Olá, pastor Gilberto. Olá, Michel, pastor Michel. Olá, nossos espectadores que estão aqui acompanhando para ver esse importante tema sobre a igreja. Quando nós pensamos sobre a igreja, nós precisamos valorizá-la como Cristo valoriza. E em Atos fala que Deus deu o seu sangue pela igreja. Então, a pergunta, o que é uma igreja saudável, deveria ser uma pergunta que nós deveríamos considerar atentamente. Agora, o que é uma igreja saudável? Quando a gente fala de saúde, a gente está contrastando com doença. A gente está pensando aqui num corpo mais ou menos saudável. E quando a gente pensa num corpo, há sinais de saúde e sinais de doença, certo? Você faz um exame, um diagnóstico, e nesses exames você tem alguns dados que vão poder diagnosticar melhor como está a situação. Quando nós paramos para enxergar a Bíblia como um todo, especialmente o Novo Testamento, nós vemos que vários sinais de saúde são apontados. E eles são vários. Seria impossível tentar dimensionar exatamente quantos, né? Quando o Ministério 9 marcas fala 9 marcas, eles não estão com a ideia de falar esses são as únicas marcas de uma igreja saudável, mas de falar de 9 marcas que foram esquecidas. Então, quando nós falamos de uma igreja saudável, nós estamos pensando na igreja vibrante de Efésios 4.
certo? Onde nós vemos membros servindo no ministério que lhes foi concedido, sendo treinado por pastores. E assim, quando cada um faz a sua parte, a igreja se edifica em amor. Nós vemos a igreja sendo, como 1 Pedro vai dizer, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, sedenta pela palavra que nos alimenta. Nós vemos Efésios 2, por exemplo, tendo reconciliação entre pessoas distintas e muitas vezes inimigas, como judeus e gentios. Nós vemos Romanos 12, Paulo trabalhando em uma das consequências que ele fala de uma nova mentalidade, é o amor mútuo. Ou seja, nós poderíamos listar várias coisas aqui, mas se eu fosse condensar em duas coisas, eu diria que é uma igreja firme na palavra e transbordante no amor. Firme na palavra de Deus e transbordante no amor. A gente pode dissecar isso, o que significa ser firme na palavra, a gente pode dissecar o que significa ser transbordante de amor, seja por dentro e para fora, mas é uma igreja que reflete aquilo que o Novo Testamento coloca. Não é uma igreja, por exemplo, como nós vemos em algumas das igrejas das 7 igrejas de Apocalipse. Ou quando a gente vê algumas coisas de Corinto, né, da igreja de Corinto. Então, a gente poderia fazer um panorama enorme aqui, mas esse é duas ideias básicas para a gente começar. Ótimo. Pastor Michel, nos ajuda aí também, você que também é um estudioso aí do Novo Testamento, o que é que você tem a dizer aí para nós sobre esse tema, sobre essa pergunta? O seu microfone está com o mute ativado. Tem que desativar aí a função. Bom, isso. Estou aqui, né? Isso, agora. Bom, o Vinícius, eu queria agradecer a participação. Prazer estar aqui com você, pastor Anselmo, o pastor Vinícius. É uma alegria, né? Bom, quando nós falamos em igreja saudável, nós estamos falando em algo que foi criado pelo Evangelho, né? O Evangelho cria a igreja. E a igreja tem uma missão diante de ter sido criada pelo Evangelho, de ter nascida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa missão envolve propagar, discipular e disciplinar, se for necessário, dentro de um contexto de uma liderança, né, constituída. E o fim de tudo isso é a glória de Deus e a reputação do próprio Evangelho de Jesus Cristo que criou tudo isso. Então, corroborando com o que o Vinícius falou, é uma grande responsabilidade, sim, ser igreja. Ótimo. Obrigado, pastor Michel. Pegando o gancho. Pois não, Vinícius. Posso pegar um gancho aqui? Pode sim. Pegando um gancho do que o Michel falou, é interessante notar, como ele disse, o que gera a igreja é o evangelho. E uma das perguntas que eu sempre faço quando estou ensinando sobre igreja saudável é quais marcas você colocaria, né, de uma igreja saudável? E as pessoas podem trazer inúmeras marcas, podem falar, né, podem chegar até a falar num estacionamento bom para colocar o meu carro. Uma boa igreja tem que ter um estacionamento bom. E não que o estacionamento bom seja ruim, mas a gente precisa, quando a gente pergunta o que é uma igreja saudável, fazer uma pergunta antes. Não é o que é uma igreja saudável para mim, é o que é uma igreja saudável para Deus. Como Deus define que deve ser a igreja dele, né? Como o Evangelho define que deve ser a igreja, certo? Uhum. E quando a gente volta essa perguntinha antes, a gente começa a alinhar, né, a igreja aquilo que o nosso Senhor Jesus quer, né? Eu costumo falar que o Senhor Jesus, ele rege a igreja pelo cetro da Escritura. Então, é na Escritura que nós vamos saber como Jesus quer que a sua igreja seja. E daí, deslanchando em tudo isso que a gente vai conversar hoje. Muito bom isso aí. E só pegando um gancho agora sobre o que você falou, Vinícius, eu acho interessante o seguinte: quando as pessoas respondem a essa pergunta, né?
quais são as marcas de uma igreja saudável? De repente ele diz, olha, deve ter um bom estacionamento. É como você disse, não que um bom estacionamento não seja algo desejável, mas isso mostra uma compreensão errada do que é ser igreja, né? Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas com com estruturas do que com o conceito do que é ser o corpo de Cristo, como esse corpo ele desenvolve essa vida que ele tem ligada ao cabeça, que é Jesus, né? Eu acredito que quando as pessoas respondem, eles podem até colocar, tem que ter boas acomodações, bons assentos, deve ter uma boa acústica. Eles estão tirando as suas respostas daquilo que é o foco e colocando em coisas que, essencialmente, isso não é o conceito, ou esse não é o conceito da igreja, né? Bem interessante isso que você colocou aí. Até um ponto interessante, a gente seria talvez para uma outra conversa, mas não só pensar quais são boas marcas de uma igreja saudável, mas quais são as prioridades das marcas de uma igreja saudável. Certo? Por exemplo, se você perguntar para pais de crianças pequenas, como eu tenho uma igreja saudável é uma igreja que tem um bom ministério infantil. E isso, para muitas pessoas, está acima de completamente outra questão, né? Para muitas pessoas, uma boa igreja tem um bom louvor. E isso está em cima de qualquer outro ponto. E um bom louvor é uma marca bíblica, um louvor que é congregacional, que é centrado em Cristo, transbordante do Evangelho. O ministério infantil, apesar da Escritura não citar, né, isso pode ser pode ser bom, pode trazer bons benefícios. Só que muitas vezes a gente coloca nossas preferências pessoais acima daquilo que a Escritura coloca como primário. Então aqui fica só uma dica para as pessoas pensarem quando elas pensam sobre uma igreja saudável. Muito bom, muito bom. Bem, você que está nos assistindo, você já pode aí sentir como vai ser bom o nosso diálogo hoje, né? E eu gostaria de pedir mais uma vez que você pudesse compartilhar o link dessa transmissão com os seus grupos aí no WhatsApp e pudesse estar nos ajudando a propagar, né, o conteúdo desse vídeo, dessa transmissão. E quero dizer a você que está nos acompanhando, está escrevendo aqui no chat ao vivo, que você pode fazer perguntas para que os nossos convidados respondam ao vivo aqui, tá bom? Então, vai colocando aí perguntas, pensa sobre o que estamos conversando, se há alguma inquietude, algum questionamento, algo que talvez você gostaria que fosse melhor detalhado, manda a sua pergunta. Vai ser muito bom poder fazê-la aqui ao vivo e acredito que também os nossos convidados vão ficar muito felizes em poder responder a sua pergunta aqui ao vivo também, tá ok? Mas, enquanto você está digitando aí, eu queria fazer a segunda pergunta para os nossos convidados. E aí, eu queria fazer essa pergunta agora para o pastor Michel Augusto, né? Qual é o papel da pregação em uma igreja saudável? Então, qual é o papel da pregação, pastor Michel, em uma igreja saudável, na sua opinião? Bom, pastor Anselmo, nós precisaríamos fazer a seguinte pergunta: como nós vamos conhecer a Deus? Eu queria trazer aqui um fator histórico que é muito importante para a gente entender o papel da pregação do evangelho no contexto da igreja saudável. O rompimento filosófico com Tomás de Aquino, através de Guilherme de Ockham, lá em 1280 a 1349, levou a fé a ser entendida como uma revelação pessoal e especial de Deus ao homem. Ou seja, nós temos aí, nesse marco, um retorno da discussão da revelação especial, ou seja, das Escrituras Sagradas, como primordial para que o homem ele tenha conhecimento de Deus. Então, o próprio Calvino ele trabalhou essa doutrina do conhecimento de Deus e a partir desse ponto de partida,
ele vai destacar que o homem é atraído e amar e cultuar a Deus, e isso só é possível quando esse Deus se apresenta em amor, gerando assim sujeição do homem, né? Nesse contexto, nós precisamos entender, e eu gosto muito do David Peterson, né? Eu acho que a melhor obra de teologia da adoração que já publicaram, e agora foi traduzida pela A Vida Nova, ele vai nos mostrar que a questão da adoração cristã não é possível se não for através da revelação especial, né? Deus se revela de modo geral, sim, mas o conhecimento pleno de Deus se dá através da pregação do Filho, no poder do Espírito. E assim nós temos o conhecimento de Deus. Então, a pergunta, ela gira em torno do conhecimento de Deus. Né? A pregação é essencial para a igreja, porque sem a pregação, a igreja não vai ter, primeiro, aquilo que a gera, ou seja, a pregação do evangelho forma a igreja, faz com que a igreja ela entre num processo de parto e ela nutre a igreja, né? O Francis Schaeffer, naquele livro A Morte da Razão, ele vai descrever que a Bíblia oferece a chave para 2 tipos de conhecimento: conhecimento de Deus e conhecimento do homem e da natureza. Então, a teoria da pregação expositiva ela vai partir desse pressuposto, né? Eu digo que, tomando aqui as palavras do Sinclair Ferguson, né, o ensino de Jesus, na maior parte das vezes, teve uma forma de exposição e aplicação das Escrituras Sagradas, né? Então, no Sermão do Monte, por exemplo, ele faz ali uma exposição e uma aplicação da própria lei. Então, é de fundamental importância nós entendermos esse rompimento filosófico e histórico para entendermos o apreço que os próprios reformadores tiveram em relação à pregação do Evangelho, né? Então, isso gerou, historicamente, trouxe mais ênfases e atualizou mais ainda aquilo que na Idade Média já existia, em momentos, espaços distintos, oscilantes. Acho que no período da Reforma, esse rompimento filosófico aí com Tomás de Aquino trouxe para a Reforma e o período pós-Reforma o destaque do púlpito, né? Então, a pergunta-chave é: como conhecer a Deus? Só através do Filho. O Filho pregado em toda a Escritura, no poder do Espírito. Essa, para mim, é a questão-chave. Ótimo. Vinícius, você falou algo interessante também, que eu gostaria que a gente poderia fazer essa pergunta também: qual é o lugar da Escritura, né? Já que ela é a fonte da pregação, né? Essa revelação especial, como bem destacou aqui o pastor Michel Augusto. E aí você falou que Cristo governa a sua igreja pelo cetro, né, da sua palavra. Então, qual é o lugar desse cetro aí, né? Qual é o lugar do cetro da palavra, da Escritura? Qual é o lugar dele na igreja saudável, né? Sim. O que nós vemos, né, como o pastor Michel colocou para nós, o que nós vemos, né, no período apostólico era um desejo sempre de trazer a Escritura e aplicar para a vida da igreja, né? A Escritura na realidade de Cristo, né, encarnado, e morto, ressurreto e glorificado, e era o Evangelho e a Escritura corroborando e profetizando e anunciando e levando o Evangelho que era anunciado e aplicado, né? Nós vemos, vez após vez, Paulo, Pedro e todos os outros apóstolos e escritores bíblicos, né, trazendo a Escritura que eles tinham no Antigo Testamento, escrevendo a Escritura para que a igreja fosse edificada, né? Paulo faz questão de expor todo o conselho de Deus, né, e alertar contra aqueles que viriam, né, trazendo outro evangelho. E, conforme diz as confissões reformadas,
essa vontade de Deus, Deus achou que seria para melhor conforto e segurança da sua igreja que fosse registrada na Sagrada Escritura. Quando nós paramos para pensar sobre a importância da palavra e da pregação, nós precisamos nos lembrar daquilo que Pedro disse, que nós somos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Está em 1 Pedro 1, 23 até o 2:2. E ele fala que essa é a palavra que foi evangelizada. Ou seja, a palavra de Deus vem e gera vida, certo? Nada neste mundo pode dar vida espiritual, a não ser a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. O Cristo anunciado no poder do Espírito. Só que ele continua. Ele fala para a gente despojar, então, de toda a maldade, etc. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, esse genuíno leite espiritual. Para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. Ou seja, não só a vida, a evangelização, certo? Conversão, vem por meio da palavra de Deus, mas o crescimento da igreja vem por meio da palavra de Deus, que é anunciada, que é trazida para as pessoas. Ou seja, uma igreja que não tem a palavra sendo ensinada, a palavra sendo exposta, aquilo que está na Escritura sendo comunicado para as pessoas, é uma palavra onde não vai ter vida verdadeira, nem crescimento verdadeiro. Você pode ter números, mas não vida, nem crescimento espiritual. Ótimo. Então, estamos observando que é fundamental, é basilar, não é? Esse fundamento da escritura, da pregação. E a gente vai falar um pouquinho mais aqui, mas é interessante como, só em olhar essa primeira pergunta, nós percebemos que muitas igrejas têm tido uma certa aversão, né, a essa pregação. Você vê pessoas que têm um culto sobrecarregado de tantas coisas e tantos outros acessórios, e aí chega lá o pastor e diz assim, se o culto acabasse agora, já seria suficiente, né? Ainda não houve nem a pregação da palavra, e ele diz uma coisa dessa, ou seja, na cabeça dos membros, o que é que vai ser interpretado, né? A escritura é um acessório, o que a gente viu aqui é mais importante, né? Então, o lugar da escritura é, como disse o pastor Michel, né, de destaque no púlpito, né? E como você falou, essa palavra proclamada que vai gerar isso no povo de Deus. Pastor Gilberto. Fala, Vinícius, pode falar. Eu creio que um problema que a igreja, de forma geral, tem é que ela confia mais em métodos do que o poder da palavra de Deus. Uhum. E eu acho que Deus, propositalmente, dentro do seu plano soberano e de testar nossa fidelidade, ele, quando a gente começa a pregar a palavra, a gente não vê tantos frutos como se a gente usar métodos mundanos para atrair as pessoas. Eu acho que lá no fundo, ele quer provar o nosso coração para a gente analisar se a gente quer ser fiel e confiar no poder da palavra dele, que dá vida e faz crescer, ou se a gente vai confiar em métodos, não que o marketing seja pecaminoso, mas métodos mercadológicos, certo? Para atrair pessoas que não são baseados naquilo que Deus disse. Então, eu acho que falta para muitas pessoas e muitos pastores uma confiança na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus. E isso é sintomático. A gente acha que eventos, uma música atraente, uma boa recepção, e tudo isso tem seu lugar, mas nós acabamos colocando mais esperança nisso, em grupos pequenos e outras coisas, do que na palavra de Deus sendo proclamada. Seja em grupos pequenos, seja na música, seja em qualquer momento. Mas a questão é onde está a nossa confiança. Exatamente. O que o Vini falou aí, é interessante. Falar de igreja saudável, falar de questões da eclesiologia é algo primordial, porque nós temos aí na história da teologia uma disputa muito grande entre a cultura e a escritura. Claro que a escritura ela tem cultura, ela contém cultura, né? Mas eu digo a cultura ocidental, né? E você pega hoje aí uma série de pessoas que tentam
tentam expressar a fé publicamente usando meios puramente culturais. E quando a gente trabalha a eclesiologia de modo bem feito, a gente vai entender que a melhor forma de expressar nossa fé publicamente, a melhor forma de trabalhar uma boa teologia pública é, de fato, através da igreja. A igreja é o principal meio que vai revelar no poder do Espírito Santo a glória de Deus na pregação do Filho. E os membros individualmente vão refletir isso no mundo, vão refletir isso na vida. Então, existe essa disputa entre cultura e eclesiologia, a cultura ocidental e a eclesiologia bíblica, né, neotestamentária, vamos dizer assim, é uma disputa que faz com que as pessoas busquem métodos. Elas começam a tentar ver formas, né, até formas para-eclesiásticas de se tornarem relevantes. Né? Como eu vou tornar relevante a proclamação lá fora? Sim, acho que a proclamação ela não se resume ao culto público. A proclamação ela inclui a pregação no culto público e ela se expande. Mas tudo nasce a partir da igreja local. Então, se nós queremos fazer uma boa teologia pública, se nós queremos glorificar o Pai no mundo, isso precisa partir do evangelho da igreja local. Então, hoje nós temos aí vários termos que tentam deturpar a eclesiologia, como o ressignificar, e outros termos mais aí, como atualizar. Né? Então, aí vem o processo da hermenêutica no meio do caminho. Então, de fato, nós precisamos de homens e igrejas que entendam a natureza da igreja. Eu acho que esse é um ponto focal, entender a natureza da igreja. Entendendo a natureza da igreja e o propósito dela na vida do cristão e no mundo lá fora, ou seja, refletir a glória do Pai, nós vamos gastar menos tempo e vamos nos cansar menos para desenvolver métodos e métodos e métodos para se tornar, entre aspas, relevantes, né? Exatamente isso aí, pastor. E eu acho que a gente poderia resumir, né? A igreja ela tem procurado ser pragmática, né? E esse pragmatismo tem matado a igreja, porque no lugar de ser fiel ao Senhor, como o Vinícius falou, né? E você também contou esse conflito que existe, ela tem tendido mais para esse pragmatismo. Mas falando ainda de pregação, sim, eu queria fazer mais uma pergunta para a gente destrinchar um pouquinho aqui. E aí eu vou começar agora com o Vinícius, né? Vamos para a próxima pergunta, e seria... não, tem uma antes dessa não, Vitor? Sobre o conteúdo? Deixa eu ver aí, ver se aparece isso. Obrigado, Vitor. Qual o conteúdo da pregação em uma igreja saudável? Faltou um azinho aí na pergunta. Qual o conteúdo da pregação em uma igreja saudável? A gente vê muito tipo de pregação hoje em dia, né? E eu acredito que se você for fazer uma listagem aí dos top 10, talvez no sentido de audiência, de visualização, a gente vai encontrar um certo conflito, né? Parece que você está ouvindo um pregador dizer uma coisa, o conteúdo da mensagem dele é diferente. Então, eu queria ver aí, pastor Vinícius, qual é o conteúdo, né, da pregação em uma igreja saudável? Ótimo. E como eu afirmei anteriormente, nós concordamos aqui, é a palavra de Deus em si que dá vida e que faz crescer. Como Paulo diz, que é a escritura soprada, o texto, né? O grafê, o texto, que é aquilo que é útil
servo de Deus ser capacitado para toda boa obra, então é esse texto que deve brilhar, certo? O desafio do pregador não é ir além do texto, nem ficar aquém do texto, é ele mostrar a riqueza inerente ao texto para as pessoas da cultura atual, né, que é o processo, como o Michel falou, da hermenêutica. É pegar as verdades eternas de Deus, corretamente interpretadas em seu contexto cultural, gramático, histórico, canônico, dentro da teologia bíblica, considerando os pactos, considerando toda a questão da hermenêutica, e trazer isso e aplicar para a igreja local, certo? Ou, dependendo do contexto, para outros públicos. Eu gosto muito de como Dever define pregação, que a gente vai chamar aqui de expositiva, porque eu acho uma definição bem simples e que ajuda a dar um norte muito bom. Ele vai falar que uma pregação expositiva é aquela que explica a passagem e aplica o significado da passagem à vida da congregação. Ou seja, explicar e aplicar. É lógico que quando a gente vai explicar, a gente vai ilustrar também, a gente vai considerar, né, fazer exegese do nosso povo, a exegese cultural, a exegese do momento. Então, o pregador tem que fazer não só a exegese do texto, mas também do público que está ouvindo. Mas eu acho que o âmbito, né, assim, que o pregador trabalha é o texto. Ele quer ver o texto brilhar. Né? Eu vejo algumas pessoas falando que o texto, às vezes, é só uma porta de entrada para ele falar outras coisas mais relevantes. E eu fico pensando, o que há de mais relevante a não ser a palavra de Deus, a eterna palavra de Deus? Então, quando a gente fala de pregação expositiva, eu acho que o Michel pode continuar isso daqui, que ele fala bastante sobre isso, é que a exposição não só vai nos dar o assunto, mas vai nos dar as prioridades do que falar. Pastor Michel, então, o que você quer dizer aí sobre esse assunto? E eu quero pegar um gancho também. Você responde essa pergunta que foi feita. Você escreveu um livro sobre pregação, né? Sim. Como eu disse a você, eu ia fazer essa pergunta aqui. E o tema é bem interessante, né? O título é Exposição Teodramática. Então, responda essa pergunta que nós fizemos, qual é o conteúdo, e explica um pouquinho para a gente o que é a exposição teodramática, para que a gente possa entender. Tranquilo. Então, quando a gente fala de pregação expositiva, nós observamos que há um preconceito muito grande com a pregação expositiva ainda. E quando eu falo de preconceito, eu não estou falando de pastores leigos. Eu estou falando de pastores de igrejas históricas, que fizeram seminário e talvez fizeram seminários até internatos, vamos dizer assim. A pergunta é, a pregação, a exposição da palavra, do evangelho, a pregação expositiva, é um método, é somente mais um método, né? Bom, eu defendo que não, porque, biblicamente, nós temos uma construção que nos ensina que a exposição da palavra, ela é algo que foi crescendo, seja no período do Antigo e do Novo Testamento e na história da igreja. Por exemplo, a gente tem protótipos, né? Alguns protótipos no Sinai, né? A leitura da lei no Sinai, no Pacto no Sinai. Depois a gente vai ver lá na restituição do culto de Israel, na leitura e explicação escrita lá por Neemias, capítulo 8, né? Com a designação de Esdras para essa prática regular. A gente tem um pouco antes de Jesus, no contexto babilônico, a sinagoga definindo o modelo para a exposição do culto cristão, né? E tudo isso tem uma finalidade. A leitura da lei no Antigo e a exposição no Novo, e hoje, seja do Antigo ou do Novo, tem uma finalidade. A finalidade é o resguardo da identidade do povo de Deus. Se a gente entender que
o culto na sinagoga, seja com a leitura e com o cântico dos salmos, tinha essa finalidade, resguardar a identidade do povo da aliança. Então, o conteúdo não pode ser outro a não ser toda a palavra de Deus, né? É o 2 Timóteo 3,16, toda a palavra inspirada por Deus. Então, o conteúdo é o conteúdo bíblico, canônico, tá, ok? Então, a gente tem aí uma crescente histórica bíblica e na história da igreja que sustenta, sim, a exposição bíblica. É claro que a Bíblia apresenta outras formas de pregar, né? A gente não vai ver só o método da exposição, mas é o principal, né? Nós vamos identificar que é a principal modalidade. É porque, às vezes, as pessoas olham para a Bíblia e pegam as exceções e colocam como regras, né? Mas nós precisamos aprender a usar aquilo que era mais forte, aquilo que fazia parte da regra, comumente falando, né? A história da igreja vai ser da mesma forma, né? Nós vamos ter aí uma evolução e, na reforma, uma reapropriação da exposição bíblica, né? Não que na Idade Média não tenha tido pregação expositiva. Sim, em alguns períodos nós tivemos aí algum tipo de resgate, né? Mas a reforma foi o período que resgatou a prática da leitura da lei no Pacto do Sinai e a prática de Neemias e a prática neotestamentária. Então, a gente pode defender, sim, e mais do que um método, né? Os alunos aqui da FTB eu falo com eles, olha, você aprendeu a pregar expositivamente, você não tem outras formas. Mas e quando eu vou pregar no aniversário, no casamento? Não. O desenvolvimento da exposição bíblica, da exposição da palavra, quando você entende o que significa, não vai ter outros métodos de falar. Talvez você vai resumir o seu sermão expositivo, talvez você vai falar um mini sermão expositivo, né? Mas não tem outra forma de falar. Não tem outra forma de falar a não ser explicando e aplicando o texto dentro do seu contexto imediato. Então, é algo que devemos defender com unhas e dentes, porque é algo que temos base bíblica para a defesa disso aí. Não é só base histórica. Alguns pastores de igrejas históricas me falam que historicamente existiram outras bases, né? Eu falei, mas eu não estou defendendo bases históricas, nós estamos defendendo bases fortemente bíblicas para defender a exposição da palavra. Ótimo. Queridos, nós temos aqui já algumas pessoas fazendo perguntas, e aí eu queria começar apresentando aqui os nossos internautas que estão nos acompanhando. Quero agradecer a todos eles e pedir que você possa estar compartilhando. Lembrando que você está também não somente assistindo uma excelente transmissão, os nossos convidados são pessoas que têm compromisso com aquilo que eles têm falado, mas também você vai concorrer aqui a ganhar um material literário muito bom que trata sobre esse tema para que você possa continuar aí meditando e aprofundando sobre esse assunto. Então, continua nos assistindo, você vai ser duplamente abençoado no final dessa transmissão. Mas vamos partir aqui para a pergunta dos nossos internautas, que eu gostaria de já começar. Tem um rapaz aqui, Murilo Lima, né? Ele colocou aqui uma pergunta: qual o papel do membro comum, aqui entre aspas, né? Vocês podem comentar, qual o papel do membro comum no progresso e manutenção da saúde da igreja? E onde o sacerdócio de todos os cristãos entra? Então, eu vou pedir ao Vinícius, que possa talvez responder. A pergunta vai ficar um tempinho aqui para que você possa olhar para ela e você possa responder. E depois, aí, se o Michel quiser contribuir também, pode ficar à vontade,
como disse, né, isso aqui é um diálogo, estamos conversando entre irmãos, amigos. Vinícius, qual é a sua opinião? Perfeito, é uma ótima pergunta, né? Membro comum, eu entendo o que a pessoa quer dizer, mas quando, por exemplo, eu acho que Efésios 4, para mim, me trouxe um panorama sobre a relação entre ministros da palavra de uma forma, como eu posso colocar, especial, e o ministério comum da palavra dos membros, que para mim me ajudou muito a pensar a igreja, e eu tenho ensinado isso corriqueiramente. Quando Paulo fala, né, começa Efésios 4 falando sobre manter a unidade, certo? Que essa unidade é fundamentada em Deus, no Deus Trino, A1, né? A1, ele continua. E daí ele vai trabalhar a unidade que a gente deve chegar. E para a gente chegar nessa unidade, que é uma unidade para Paulo da verdade, né? Ele vai deixar isso bem claro, ele fala que Cristo, ao subir, deu dons aos homens. E aqui ele fala que a graça foi concedida a cada um de nós. Daí Paulo, então, em Efésios 4, 11, vai listar alguns ministérios da palavra, alguns ministérios especiais da palavra. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. O trabalho deles é anunciar a palavra de Deus. E Paulo lista que o trabalho desses ministros da palavra é preparar os santos para o ministério. E esse ministério, esse serviço, é o ministério dos santos. E daí, Paulo coloca no versículo 15 de Efésios 4. Mas seguindo a verdade em amor, e aqui no original seria mais verdadejando em amor, vivendo e comunicando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, ou seja, o corpo que é bem consolidado pela ajuda desses ministros da palavra, segundo, e aqui vem a parte importante, a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Se um membro comum da igreja não está trabalhando para a saúde da igreja, a igreja não vai crescer. Paulo fala aqui, é quando há a justa cooperação de cada parte, é que a igreja edifica a si mesma em amor. Ou seja, quando cada parte, seja os ministros da palavra, né, de forma especial, seja os membros verdadejando em amor, é que a igreja cresce. Então a gente precisa pensar na igreja mais como um time de futebol, onde cada um com a sua posição, o seu dom, fazendo a sua parte, e menos como aquela famosa ilustração de pastores, onde a igreja é um grande ônibus que parou no meio da estrada, você tem 10 empurrando de um lado, 10 empurrando de outro, 30 dentro, sentado, reclamando, e o pastor tentando arrumar tudo isso. Certo? A gente precisa entender que se cada parte do corpo, essa é a mentalidade de corpo de Paulo, não fizer a sua parte, então a igreja não vai se edificar. Então, o membro comum, essa é aqui que é, né, o chamado da sacerdócio universal. Todos nós temos um ministério. Essa palavra precisa, às vezes, ser tirada um pouco de um clericalismo. Todos nós, ministério significa serviço. Todos nós temos um serviço a fazer. E o serviço sempre envolve comunicar a palavra de Deus em suas múltiplas diferenças locais e situações. Ótimo. Michel, você quer também contribuir com algo nessa pergunta? O que é que você acha? Estou satisfeito com a resposta do Vini aí. Ok. Queridos, vamos ver mais uma pergunta aí. Tem mais gente fazendo pergunta aí. Vamos ver mais uma. Vitor, coloca aí, por favor, meu irmão. Existem igrejas completamente saudáveis? Essa é a Jaqueline Amaral. E aí eu queria ouvir os nossos convidados, né? Vamos passar essa aqui para o nosso querido Michel, já que o Vinícius respondeu o anterior. Qual a opinião aí? E também, Vinícius, depois você pode complementar se quiser, fica à vontade. Mas vamos ouvir agora o Michel aí, nessa pergunta da Jaqueline Amaral. Então, Jaqueline, obrigado pela pergunta.
Ah, se existem igrejas completamente saudáveis, eu poderia resumir essa resposta em não. Não existem. E como o pastor Anselmo e o pastor Vinícius, que estão aí no pastorado, e o que a gente identifica na prática, não só na teoria, na prática, é que o evangelho pregado, vivido no discipulado, trabalhado em todas as áreas da igreja, é que vai formar, que vai nos forjar a cada dia ter mais saúde, né? Mas não existe. Nós estamos em formação contínua, né? Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E quando a gente entende o que a fé no sentido de tanto formar, de chamar as ovelhas do Senhor ao aprisco, como também nutrir, né? Então, a formação do povo de Deus, né, através da pregação do evangelho, e a nutrição do povo de Deus é um ato contínuo. E outra, e não se resume só ao púlpito, né? É um erro muito grande, né? Às vezes a gente acha que já estou pregando expositivamente na minha igreja, alguns se satisfazem e até arrotam, né? Estou pregando uma série expositiva na minha igreja. Eu digo, maravilha, só que é o primeiro passo. Nós precisamos discipular essas pessoas para verificarmos se elas estão sendo boas ouvintes, né? Então, nós precisamos ser bons ouvintes e precisamos de discipulado para que haja uma conferência de que aquilo que estamos ouvindo realmente nós estamos retendo, e o discipulado ajuda no processo de retenção da vontade de Deus descrita em toda a Escritura Sagrada. Então, eu acho que o caminho é esse. Ótimo. Vinícius, se, como o pastor Michel Augusto aqui falou, né, o Michel disse não taxativamente aqui, então, por que a gente se preocupa com esse tema, igreja saudável, se não existem igrejas completamente saudáveis, né? Fala um pouquinho aí. Olha, a igreja lá com Cristo, na glória, está totalmente saudável lá, sem mancha de pecado. A igreja militante está militando. E é interessante que em Efésios 4 mesmo, Paulo coloca uma estatura, uma barra para a igreja alcançar que é assustador. Paulo fala até que nós cheguemos, né, à medida da estatura. Qual estatura? Qual medida, Paulo? Da plenitude de Cristo. O quanto Cristo é pleno em sua maturidade. Esse é nosso alvo. Então, esse é nosso alvo, independente da gente vai chegar ou não, certo? Você pode falar, mas o alvo é inalcançável. Mas você pode estar mais perto ou mais longe do alvo. E nós precisamos de um pouco de realismo disso, certo? Para pensar nas igrejas que Paulo mandava as suas cartas. Né? Às vezes, 2, 3 anos depois de passar lá, de ministrar lá, ele está escrevendo a carta para Corinto e não está nada feliz. E a gente sabe como Corinto é problemático. Alguns, né, menos de 10 anos, eu acho que é 5 ou 6 anos, depois de fazer o trabalho na Galácia, ele está falando, vocês estão deixando o evangelho. Ou seja, o trabalho contra a doença é um trabalho feroz. É um trabalho feroz. Porque se a gente não está ativamente ministrando saúde na igreja através das marcas, assim por diante, a doença e o pecado se alastram. Né? A gente vê isso na boa parte das 7 igrejas. Então, o trabalho pela saúde da igreja é um trabalho cansativo, é um trabalho que precisa ser feito energicamente e continuamente. Ótimo. E pegando só um gancho naquela sua ilustração do corpo, né? Todos nós sabemos que não existe uma pessoa 100% saudável, vamos assim dizer, mas todos nós continuamos
cuidando do nosso corpo, da nossa saúde, proporcionando bem-estar físico, né, para nós. Sabemos, inclusive, que vamos morrer, caso sejamos testemunhas da vinda do Senhor para nos encontrar com Ele, né? Exceto isso, vamos morrer. Então, por que continuar, né? Porque faz parte da natureza humana esse desejo da manutenção, do crescimento, né? Da saúde. Acredito que, pegando um pouco daquela sua ilustração inicial, também se aplica aí, né? Bem, vamos mais uma pergunta aí dos nossos ouvintes. Voltando aí para a pregação, né? Voltando para a pregação agora. E eu queria ouvir os dois desta vez. Vou perguntar, já que o Vinícius complementou aqui, vou perguntar ao pastor Michel, e depois o pastor Vinícius também, eu queria ouvi-lo nessa aí. A pregação expositiva pode ser temática? Eu acho que ele está falando daquelas categorias, né, que geralmente vem nos manuais. A pregação expositiva é aquela que é versículo após versículo, ou uma pregação temática, uma pregação expositiva pode também ser feita em tópicos ou temas. Eu creio que a pergunta caminha por aí. Eu creio que essa deve ser o cerne da questão. Então, pastor Michel, nos responde aí, qual a sua opinião? Okay. Wellington, Antônio, obrigado pela pergunta, uma pergunta bastante pertinente. Então, quando nós falamos em pregação expositiva, a gente precisa entender que toda sessão de um texto, uma perícope de um texto, contém uma ideia central. Outros doutrinadores vão chamar essa ideia central de tema, né? E é isso que vai fomentar o desenvolvimento da explicação, e no momento da aplicação é algo que você precisa trabalhar bem para você não divorciar a aplicação da explicação, com base na ideia central de uma perícope. O Craig Blomberg vai argumentar que, às vezes, você pode encontrar até duas ideias centrais numa perícope, mas eu prefiro ficar com uma ideia central para não embaraçar a nossa mente. Então, algumas pessoas confundem, porque quando, às vezes, a gente vai divulgar uma pregação, a gente coloca a ideia central daquela perícope para divulgar o sermão. Por exemplo, uma igreja vai divulgar a série expositiva. Aí ela vai e diz, olha, semana que vem nós vamos trabalhar sobre a ressurreição de Cristo. Mas, na verdade, se for um pregador expositivo, se não for, eu não posso me responsabilizar acerca do que ele está querendo divulgar. Mas, se for um pregador expositivo, ele está divulgando a ideia central da perícope. E isso não tem nada a ver com sermão temático, né? Isso não tem nada a ver com sermão temático. Aí, às vezes, uma pessoa vê uma pregação expositiva com um tema e ela confunde, achando que aquilo ali é um sermão temático, mas não é. Tá, ok? São coisas distintas. E o sermão temático é bem perigoso. Às vezes o indivíduo ele usa o sermão temático, por sorte, ele acaba acertando. Mas, na maioria das vezes, o que a gente identifica é que, por falta desse cuidado, dessa explicação contextual, que envolve a história da redenção através de uma teologia bíblica bem apurada, faz com que a pregação ou se torne moralista, ou se torne uma pregação antinomista, ou uma pregação até pragmática. Então, o ideal, o que a gente defende, é que a gente se esforce para pregar expositivamente e, dentro dessa pregação, se esforce para sempre identificar a ideia central, que você pode chamar de tema, mas não confundindo com sermão temático. Obrigado, Michel. Vamos ouvir agora o pastor Vinícius, né? O que é que o pastor Vinícius tem a dizer aí? Concordo. Uma pregação expositiva levará o expositor a um tema que ele vai explicar, ilustrar e aplicar. Uma pregação que parte do tema nem sempre vai expor o que há no texto. A diferença é da onde você parte. Se você parte do texto e você quer extrair o ensino do texto,
ou se você parte de uma ideia que você já tem, de um tema que você já tem, e você vai usar o texto bíblico como uma desculpa, como, né, uma ponte, como uma porta, que você só lê no começo, mas depois você expõe o que você pensa. O problema do sermão temático é essa abordagem, onde eu quero falar sobre casamento, certo? Então, o que eu vou falar sobre casamento? Falar que se Jesus estiver no seu barco, tudo vai bem, mesmo no meio das tempestades. Daí você pega aquele texto dos evangelhos, você tira ele totalmente do seu contexto, do seu propósito que o evangelista deu, para usar como ilustração. Você não está expondo aquele texto, você está expondo as suas ideias usando um texto de pretexto. Isso é perigoso, né? Algumas vezes isso é feito, né, de uma forma que tá ok, né? Não vai ter grandes... A igreja não vai morrer por causa disso. Mas como o pastor Michel colocou, muitas vezes é colocado de uma forma moralista, pragmática, antinomista, e normalmente esse tipo de pregação temática, ela é a pregação dos 5 pontos para você ter sucesso profissional, 3 pontos para resolver seu casamento, certo? E nesses pontos, normalmente, são pontos que vêm na cabeça do autor, do pregador em si, não do autor bíblico, certo? Então, eu penso nesse sentido que se a gente quer falar sobre um tema, e tá momentos, casamento, aniversário, enterro, não é o problema. Você pode até na sua igreja pensar, olha, tá chegando o momento, aconteceu isso, talvez é importante eu falar sobre esse tema. Daí você pensa, ok, eu conheço a Bíblia de forma geral, onde esse tema é abordado. Esse tema é abordado naquele texto. Ok, então agora eu vou me aprofundar nesse texto, entendê-lo em seu contexto, entender por que né, o autor bíblico colocou aquele texto lá, e agora, aprofundando aquela temática geral para uma temática mais específica, eu vou, então, expor agora para as pessoas. Ótimo. Eu estou lembrando de alguns alunos aqui no seminário em que eu trabalho, né? E aí nos corredores nós encontramos com eles, e aí vem aquele momento mais descontraído. Aí sempre tem aqueles mais engraçadinhos, né? Gostam de brincar e, de certa forma, instigar uma certa discussãozinha. Aí chegam lá no corredor e dizem, pastor, eu estou com um sermão todo pronto, só falta uma coisa. Aí, o que é? O texto, né? Ele está com o sermão todo pronto e ele só falta uma coisa, pastor, o texto bíblico para encaixar no sermão. Então, esse é o problema, né? Quando, como vocês falaram, né? As pessoas vão querer falar daquilo que elas concebem, daquilo que elas pensaram, e não exatamente aquilo que o texto diz, né? Não exatamente o que a Escritura diz. Então, bem interessante. Eu concordo com os queridos aí que existem ocasiões específicas. Bem, a Bíblia fala sobre isso, sim. Então, o que é que a Bíblia fala sobre isso naquele contexto e como aplicar isso nos dias de hoje corretamente, né? Então, é bem interessante. São 2 caminhos distintos, né? Criar um sermão e depois procurar um texto e pegar um texto e pregar o sermão nesse texto. São 2 coisas distintas. Eu acho, o pastor Anselmo, que eu acho, não tenho certeza que diante do que a gente tem ouvido aí ultimamente, e essas últimas declarações polêmicas aí, que eu não quero citar nomes aqui para o seu canal não cair, não sair do ar. Mas assim só para deixar, né? Para não atualizar a coisa demais, né? Então, assim, fala, não, mas assim, vamos... O atualizar aí vai ficar bem claro para quem quiser entender, né? Eu tenho a plena convicção que nós precisamos hoje não somente ensinar, aprender, né, lógico, e ensinar novos arautos, novos pregadores, mas nós precisamos, conforme dizia o J. Parker, ensinar a igreja a ouvir os sermões positivos. Né? É muito importante, né? Talvez simplificar princípios hermenêuticos e ensinar para o povo. O presbitério de uma igreja sempre tem que estar passando por atualizações nessa área, especificamente na área hermenêutica, porque a gente vive num contexto de muitas hermenêuticas
as pessoas que leem alguma coisa, que fazem parte de equipes pastorais, sempre estão lendo coisas que, às vezes, são perigosíssimas, e elas vão transferir isso para o púlpito. Não se iludam. O púlpito é o lugar onde o pregador despeja a sua teologia. Né? Não há neutralidade nesse processo. Né? Então, se a teologia dele for bíblica, cristocêntrica, se a pregação dele for redentiva, ele tem um apreço pela teologia bíblica, é isso que ele vai colocar no púlpito. Mas, se não for isso, a pregação dele vai ser, literalmente, levando em consideração não a intenção do autor do texto. Né? Então, isso é muito sério, isso me preocupa muito. Acho que a influência da Academia de Genebra na Suíça foi muito importante, e isso é atualíssimo. Como isso é atual? A gente precisa ser humilde, nós precisamos de muita humildade e olhar para a palavra do Senhor, em primeiro lugar, não deixar de olhar para os gigantes da fé, homens que tiveram muita bagagem e que pode nos ensinar bastante. Então, vamos montar nos ombros desses gigantes para a gente enxergar coisas que talvez a gente não consiga enxergar com a nossa pequenez. Né? Então, eu acho que o momento atual é o momento que a gente tem que firmar as estacas em treinamento. Nós não estamos no período de descansar, porque a história da igreja, da pregação, nos mostra que é cíclico o período onde a autoridade da palavra de Deus pulsa, sempre é seguido de um período de esfriamento. Liberalismo teológico que eclode, que explode mais no século XIX, ele vai nascendo aos pouquinhos no pós-reforma. Né? Então, há períodos intercalados, e isso me preocupa bastante. Né? Então, nós precisamos... eu acho que os meninos de redes sociais, bênção que as redes sociais, a internet esteja mostrando a boa teologia, mas eu acho que há um excesso uma curiosidade em excesso, né? Então, eu me preocupo muito. Então, os pastores das igrejas locais têm que pegar esses meninos, né? Puxar para perto e treinar na piedade, treinar e firmar, porque eu desconfio que a curiosidade de muitos desses aí vai fazer com que eles se encantem rapidamente para a próxima fase que o Brasil vai viver. Porque o Brasil está vivendo uma fase boa. Né? Muitas igrejas estão sendo plantadas, igrejas bíblicas, igrejas saudáveis, muitos púlpitos estão sendo restaurados, mas a gente não podemos nos iludir. Após isso, vem sempre um período de trevas, de névoas, que vai afrontar a autoridade da Escritura Sagrada. Então, o que esse pastor aí de São Paulo está fazendo, nada mais do que uma reação teológica. Então, nós precisamos nos unir e partir para cima e não deixar esse frescor da pregação do Evangelho, que tem tomado conta de vários ambientes do Brasil, em detrimento de toda a doença que existe, a gente não pode deixar que isso se apague. Né? Oremos ao Senhor da Seara para que nos dê força, saúde para lutar. Por isso que homens anteriormente a nós começaram a lutar. Verdade, bem colocado aí, pastor. Obrigado. E por também estar fazendo essa ponte, né, com o cenário atual e bem específico o cenário aqui local. Vinícius, quer falar, querido? Sim. Uma das formas que eu vejo muitos pastores pregarem tematicamente e não expositivamente é quando estão lendo algum livro. E pode ser um livro até bom, pode ser um livro ruim. E ele vai querer importar as ideias do livro para o seu sermão. Você pode estar lendo J.C. Ryle, Santidade, entendeu? Ou você pode estar lendo, né, Os Conflitos
de pessoas homossexuais no Brasil, certo? E a pessoa acaba pregando mais tematicamente porque ela traz essas ideias para o seu sermão sem fazer uma filtragem, né? Eu acho que, e eu vejo isso muito acontecer. Então, por exemplo, eu acho que o pastor ele deve ler bastante, ele deve ler tanto aquilo que está dentro da sua tradição, né, ou coisas que o mundo diz também, entendeu? Não acho isso problemático. O que é problemático é a falta de uma boa base que considera tanto a graça comum como a depravação total. Quando a gente fala da graça comum, a gente fala que a verdade de Deus vai estar na boca do jumento, vai estar na boca do incrédulo. Onde a verdade de Deus esteja, é a verdade de Deus. A depravação total vai nos lembrar que os pensamentos do homem caído são todos manchados pelo pecado. Então, naqueles livros, nós sempre vamos ter uma mistura de verdade e erro. Aliás, em todos os livros, em todos os pastores, certo? Que não são a escritura sagrada e inspirada por Deus, certo? Obviamente, você espera mais erros do que acertos em certas visões do mundo, né? E você espera mais acertos quanto mais a mentalidade bíblica a pessoa tiver. Só que daí, então, você precisa passar por esse filtro da depravação total, da graça comum, e instigar se aqueles modelos que você está pegando para analisar, por exemplo, o comportamento sexual, como o homossexual se vê, se ele é homossexual desde que nasceu, ou se é algo que aprendeu, e passar esses modelos pelo que a Escritura ensina. Talvez você vai notar coisas que você não tinha notado antes. E talvez você vai rejeitar coisas que, né, são mais experiência da pessoa do que a Escritura diz. Só que se a gente não fizer esse movimento de passar tudo pelo crivo da Escritura, nós sempre vamos pregar temático, mesmo que sejamos pregando um texto. Porque o modelo que está governando como a gente enxerga o texto é um modelo extra-escritura. A gente não está deixando a Escritura expor a própria Escritura, que era o lema dos reformadores. A Escritura explicar a Escritura. Ótimo. Queridos, vamos só dar um pequeno break aqui para que eu possa fazer uma divulgação, porque esse é o tempinho aí que vocês vão poder tomar um copo d'água ou uma xícara de café rapidinho, é bem rápido, 30 segundos só, para os nossos convidados respirarem um pouco agora e eu poder anunciar para vocês os nossos parceiros nessa transmissão. Como toda transmissão de qualidade, nós precisamos de parceiros e temos escolhido alguns para estarem conosco. Então, nós temos como parceiro o Seminário Bíblico do Nordeste, que é um seminário que eu trabalho, sou professor, coordenador acadêmico, aqui na cidade de Carpina, mas Pernambuco, né? No entanto, nós temos oferecido cursos, disciplinas online que você que fala português pode fazer em qualquer lugar onde você tem acesso à internet. Nós temos o curso teológico ministerial, que é aquele que nós chamávamos antigamente bacharel livre em teologia. Nós temos o curso treinamento bíblico para mulheres, esse é um curso especificamente para mulheres, para treiná-las e poder construir uma cosmovisão da feminilidade bíblica, certo? O seu papel como mulher. E também temos o curso de formação de conselheiros bíblicos, que esse é um curso onde nós formamos membros da igreja, e também alguns pastores nos procuram para poder se aperfeiçoar nessa prática do aconselhamento bíblico. Se você deseja mais informação, você pode acessar o nosso site e entrar em contato conosco. Entra lá, www.sbne.com.br, e vai ser um prazer poder ter o seu contato e responder a sua pergunta, tá bom? Também nós temos aqui a parceria com a Livraria Excelência, certo? Ela que tem vendido livros aqui na nossa região e tem se compromissado com a boa literatura, oferecer excelência na literatura. E nós iremos sortear livros e a Livraria Excelência tem participado, doando livros para que nós possamos estar também abençoando a sua vida. Então, esses são os nossos parceiros e gostaríamos de deixar aqui registrado nossa gratidão por essa parceria. E você
que está nos assistindo agora pode também acompanhar os outros cafés teológicos que já foram feitos, né, esse ano, conhecer também a Igreja Comunitária das Acácias, igreja que eu pastoreio, junto com outros irmãos, um colegiado de presbíteros pastores, e você pode conhecer mais nos seguindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter também, tá ok? Você pode ir lá se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir também o nosso perfil no Instagram. Vai ser um prazer ter você lá ouvindo esse material. Bem, vamos voltar aqui agora para as nossas perguntas. E aí eu queria fazer uma pergunta agora para nosso amigo Michel. Michel, como é que uma igreja saudável entende a conversão? O que muda na vida dos que são alcançados pela graça salvadora? Então, nós vivemos um contexto onde muita gente que está aí na fama diz que se converteu, né, ou que foi alcançado pelo Evangelho. Mas, quando nós olhamos assim, a pergunta que a gente faz é: o que mudou? Né? Ou será que não precisa mudar nada? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Depois eu quero ouvir aí também o Vinícius. Então, nós temos que entender João capítulo 3, né? João capítulo 3 vai nos mostrar a questão do novo nascimento, né? Nascer de Deus. É necessário nascer do alto, né? Então, nossa vida não é simplesmente uma transformação denominacional ou religiosa. Como dizia um amigo meu, o fulano de tal agora passou para a lei dos crentes. Você conhece a expressão, né, o pastor Anselmo? O fulano de tal agora é da lei dos crentes. Conheço sim, é bem popular aqui na minha região, né? No dia que eu for deixar a minha religião, eu vou para a lei dos crentes, né? Dizem isso também aqui. Justamente. Então, é importante a gente entender, assim como pregadores na história da igreja, e um deles que me chama muita atenção na história da igreja, que pregou muito sobre a questão do novo nascimento. Isso não significa dizer que, né, todo sermão nós precisamos usar os mesmos termos, mas eu creio que doutrinas elementares da palavra de Deus, como o novo nascimento, o pecado original, o novo nascimento, são doutrinas fundamentais para a gente destacar no processo das implicações práticas, levando em consideração que nós temos que fazer isso tanto para crentes e não crentes, porque, na verdade, nós sempre estamos pregando o evangelho para esses dois grupos, e a gente nunca pode pressupor que o grupo de crentes sejam realmente todos de crentes. Pode existir pessoas ali que realmente não é convertido, talvez tenha passado por um processo de mudança de religião, né? Então, é muito importante que no processo da pregação a gente apure bastante essa questão da união que Deus, que o mérito de Jesus proporciona através do novo nascimento, na ação do Espírito com o Pai, né? Então, na pregação deve ser destacado isso, no discipulado e na caminhada contínua, isso deve ser algo verificado, né? Isso faz parte do cerne, né, da fé cristã. Ok. Pastor Vinícius. Nós temos uma teologia muito deficitária de conversão,
Porque nós temos uma visão, muitas vezes, deficitária do evangelho. E, às vezes, até um evangelho que diz aceite Jesus, seus pecados vão ser perdoados, ele ainda está em certa fase deficitária. Porque o evangelho lida não só com a nossa culpa, mas também com a nossa corrupção, certo? É isso que o pastor Michel ressaltou sobre nascer de novo, né, sobre a parte da conversão. E muitas vezes, quando nós pregamos o evangelho, nós não explicamos o que significa aceitar Jesus. Nós queremos tornar as coisas mais fáceis para que tenhamos mais respostas, e daí nós temos respostas falsas. Certo? A Escritura coloca que a resposta adequada a um evangelho genuinamente pregado é arrependa-se e creia no evangelho. É assim que Jesus anunciou o evangelho em Marcos 1, é assim que nós vemos Pedro fazendo em Atos, e essas são as duas marcas que nós vemos da resposta ao evangelho. Né? Não é necessariamente repita essa oração, levante a mão para aceitar Jesus, concorde com essa mensagem, ou até torne-se membro desta igreja. E você pode repetir uma oração, você pode até levantar a mão, você pode ir para frente, isso pode até fazer parte, apesar de algumas coisas serem menos recomendáveis que as outras, mas a grande questão é o que está acontecendo no coração, se há arrependimento dos seus pecados e se há fé, confiança na obra de Cristo substitutiva por nós, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Antes dessa nosso encontro aqui, eu estava lendo o Peregrino, né? A gente está estudando o Peregrino no nosso CBD aqui na igreja, e eu estava lendo sobre o capítulo onde cristão e esperança estão no terreno encantado, que dá sono, e eles não podem dormir, senão eles podem dormir para sempre. E eles começam a conversar, então, e a conversa deles gira em torno sobre a conversão de esperança. E é muito interessante, porque é interessante que fiel, aquele que né, o crente fiel que morreu na Feira das Vaidades, ele prega para a esperança. Só que ele faz esperança buscar o Senhor. E daí a esperança está falando que ele fez uma oração e cristão pergunta, e quantas vezes você, e como foi? O Senhor já te respondeu de primeira? Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na sexta vez. Existia na época dos puritanos, que a gente perdeu muito, essa ideia de buscar a conversão até que algo de fato mudasse. Que não é só um mero repetir, é uma posição do coração em se arrepender e crer. E daí, quando o cristão pergunta, né, bem relacionado à pergunta que você fez, né, que efeito essa visão de Cristo, a relação de Cristo teve sobre o seu espírito? Esperança responde o seguinte, e perdoe-me que eu vou ler porque é muito rico o texto. Fez-me ver que todo mundo, apesar de toda a sua justiça própria, encontra-se no estado de condenação. Então, a primeira coisa que ele enxerga melhor é a natureza do pecado, dele e do mundo. Fez-me ver que Deus, o Pai, embora justo, pode com justiça justificar o pecador que se achega a ele. Então, entendeu um pouco mais sobre a justificação, sobre a salvação. Deixou-me grandemente envergonhado da vileza de minha vida anterior e desconcertou-me ante o sentimento de minha própria ignorância. Porque nunca antes havia entrado em meu coração um pensamento que assim me mostrasse a beleza de Jesus Cristo. Tenho um apreço novo por Cristo Jesus. Fez-me amar o viver santo e desejar intensamente fazer algo pela honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sim, veio uma ideia de que se agora houvesse 1000 galões de sangue em meu corpo, eu derramaria todo por amor ao Senhor Jesus. Eu acho que esse amor por Cristo, que busca honrá-lo através de uma vida santa, se não há esse fruto, que é um fruto do arrependimento da fé, algo está, né, há uma questão, uma incógnita aí, certo? Se o amor de Cristo não cativa o coração para amá-lo de volta, né? Se a gente não encontra um tesouro e está disposto a vender tudo para adquirir aquele tesouro, então você não tem uma conversão genuína.
Agora, no outro extremo, é bom a gente falar que a conversão pode ser real e o crente ainda vai ser imaturo. Então, a gente tem que tomar cuidado com dois extremos. O primeiro extremo é você diminuir tanto a doutrina da conversão, onde só repetir uma oração significa nascer de novo. O outro problema é exigir de um novo crente a maturidade de um crente já maduro e experimentado. Certo? A conversão real vai ter imaturidades, porque ele é um crente novo. Então, a gente precisa saber que precisa existir algo real, uma mudança de paradigma, mas, ao mesmo tempo, que em grande parte vai ser deficitária. Então, eu acho que isso ajuda a gente tanto a explicar como crentes genuínos pecam e erram e vão envergonhar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há uma mudança de amores, de afetos importantíssima. Ótimo. Essa questão de a mudança de amor e de afeto é algo bem fundamental. Agora ele se submete e ama esse Redentor. Né? Queridos, vamos partir para mais uma. Estamos caminhando aqui com as nossas perguntas e tem mais uma aqui. Agora, mais um internauta colocou aqui a sua pergunta, Marcondes Lima. A pergunta dele é a seguinte: apesar do crescimento numérico dos evangélicos no Brasil, vemos uma igreja doente. O que justifica a busca de tantas pessoas por essa decisão? Acredito que a decisão aqui se refere à adesão à igreja evangélica, né? O que justifica a busca de tantas pessoas por essa decisão, se não conseguimos ver o reflexo na vida da igreja? Acredito que a pergunta do Marcons é: como é que a gente vai justificar uma igreja que parece crescer, mas não reflete esse evangelho? Né? Por que isso acontece? Qual a explicação disso aí? Vou perguntar aqui ao nosso irmão Michel, nosso querido pastor Michel, e depois eu quero ouvir o pastor Vinícius também. Essas perguntas são bem interessantes. Ainda bem que vocês não estão fazendo para mim, estão fazendo para eles, né? Então, eu só escuto aqui a resposta deles. Então eu vou devolver então para você. Não, isso vai contra as regras da transmissão. Então, Marcondes, o que justifica a busca de tantas pessoas por essa decisão se não conseguimos ver o reflexo na vida da igreja? Bom, as questões numéricas, elas enchem os olhos de todos. Nós não podemos ser hipócritas. Sempre as pessoas vão serem tentadas, nós seremos tentados a nos encantar pelas questões numéricas. Nós não podemos criar um tipo de fobia a uma igreja que se tornou uma igreja média ou igreja grande. Nós não podemos criar um certo tipo de desdém a igrejas grandes. Nós precisamos entender o seguinte: a igreja ela deve crescer, né? Mas como ela vai crescer? Quais são as bases que vão sustentar o crescimento dessa igreja? Nós precisamos compreender que os fundamentos precisam ser bem construídos. É certo que plantadores de igrejas, muitas vezes, não conseguem controlar o crescimento de igrejas que são plantadas. Tem pastores que vão plantar igrejas e alguns crescem com menor, crescem devagar, mas outros têm um crescimento mais acelerado devido a uma série de fatores. Mas o certo é que todos nós devemos nos preocupar, em primeiro lugar, nós não vamos conseguir ser o único pregador de uma igreja em constante crescimento. Né? Segundo lugar, nós não vamos conseguir pastorear
uma igreja em constante crescimento. Então, nós precisamos cumprir aquilo que o Novo Testamento nos aponta. Tito vai nos mostrar uma pluralidade de presbíteros. Né? Capítulo 2. Então, nós precisamos considerar isso. Nós precisamos considerar que a igreja neotestamentária era uma igreja de uma liderança plural. Né? É difícil trabalhar com mais pessoas? Sim, mas é bíblico e é o que vai fazer com que a igreja do Senhor, as ovelhas de Cristo, sejam assistidas, sejam pastoreadas. E isso requer também formação. Nós precisamos investir tempo em formação dessa equipe presbiteral. Aqueles que se apresentam para esse processo precisam ser formados. E uma coisa que me chamou muito a atenção lá no Mark Dever é que ele não tem medo de oportunizar, claro, dentro de critérios de identidade que é construída num grupo, formação, mas a gente vê que é necessário vencermos a tentação de querermos sermos os donos ou os únicos pregadores, enfim, vencermos aquela prática, pelo menos no meio batista, né? Aquela aura, eu sou o pastor, presidente, e aqui está o meu corpo diaconal. Então, eu tenho experimentado pessoalmente o valor bíblico do presbitério, né? Enfim, existem várias consequências positivas de se andar em colegiado, assim como você aí, né, Anselmo? Então, o povo de Deus é pastoreado de modo mais amplo, né? Enfim, e, consequentemente, nós temos aí um processo de a médio e longo prazo de sucessão pastoral sendo desenvolvido de um modo mais saudável, né? Não é o filho do pastor que entrou pela janela que vai ser o sucessor do pastor da igreja. Existe uma equipe que está pastoreando e a igreja, na sua democracia, está percebendo e convivendo com esse pastorado, e essa igreja que vai identificar os processos sucessórios e, com certeza, vai trazer muito menos dor. Eu estou falando aqui, jogando uma série de fatores, vamos dizer assim, né? Ótimo. Pastor Vinícius, o que é que você acha, então, o que é que justifica tanta gente aderir ao meio evangélico, se você não vê esses reflexos na vida dessa igreja, né? Nós estamos caminhando para aquilo que os Estados Unidos já tem há bom tempo, que é um evangelicalismo cultural, que para mim é tanto ou mais perigoso que um marxismo cultural. Uhum. Certo? Quando o inimigo é muito claro, a igreja normalmente se diferencia pela santidade, ela fica mais alerta dos perigos, né, por assim dizer. Né, um secularismo. Mas quando você tem um cristianismo cultural, ou um evangelicalismo cultural, como você teve nos Estados Unidos, por exemplo, como você teve na Inglaterra, que por isso que surgiu Wesley e Whitefield, é extremamente perigoso, porque as pessoas acham que estão indo para o céu e vivem como o diabo. E é nesses contextos que surgem os evangelistas, pregando: você precisa nascer de novo. Certo? E eu acho que essa é uma pregação, como o pastor Michel colocou, extremamente necessária para os nossos tempos. Né? Eu vejo que a pergunta também tem uma questão aí de
né? Por que a gente deve buscar números se as consequências não estão sendo tão drásticas? Porque os dois impulsos estão na Escritura, né? O impulso numérico e o impulso qualitativo, quantitativo e qualitativo. Essas duas coisas não são opostas na Escritura. Nós vemos isso mesmo na grande comissão, em Mateus 28, onde nós temos duas partes, né, basicamente, né? E de fazer discípulos batizando-os, certo? Que é o batizar, é o processo de entrar, é o processo de tornar discípulo, e o processo de ensinar esse discípulo a obedecer tudo quanto Cristo ordenou. Eu acho que a grande questão é, você quer crescer em números do quê? Você quer crescer em números de frequentadores, de até membros de sua igreja, ou de discípulos? Porque quando você quer crescer em número de discípulos, você entende que eles precisam continuar sendo discipulados. E daí, como o pastor Michel bem colocou, você vai sentir que você precisa de ajuda. Porque se tudo que você quer é um público maior, você pode ser o pregador show e você não precisa de ajuda. Você só precisa de diáconos que fazem a igreja acontecer para você pregar no domingo. Se tudo que você quer é o maior número e o maior dízimo, então você não precisa nem pregar, você precisa de um show. Mas se você quer um número maior de discípulos, que fazem discípulos, rapaz, você tem uma obra enorme nas mãos. E daí você vai dar graças a Deus que ele mandou mais trabalhadores para a videira. Porque muitos são necessários. Verdade, irmãos. E é interessante, só fazendo uma consideração das falas de vocês, né? Essa questão da pluralidade, né, de líderes, de presbíteros é interessante, principalmente nesse contexto, onde parece que as pessoas estão querendo justamente fazer o inverso. Parece que os pastores têm medo da pluralidade, porque eles veem, às vezes, o seu ministério como se fosse o seu reino, né? Um outro pastor é como se fosse alguém que fosse tentar dar um golpe de Estado e tirá-lo, né, destituí-lo do seu poder, e não veem o ministério como sendo o serviço, né, para fazer discípulos, né? Interessante que o texto que o pastor Vinícius citou, Mateus 28, né, no texto grego, o imperativo é fazer discípulos, né? E aí os outros são particípios, né? Assim, indo, batizando e ensinando, ou seja, fazemos discípulos cumprindo isso, né? Indo até eles, integrando eles por meio do batismo e continuando ensinando. O discípulo é formado assim. E isso, como bem postulou o pastor, exige trabalho, muito trabalho. Ok, vamos para mais uma pergunta. A gente está perto do fim, tá? Do fim da transmissão, tá? Não do fim do mundo. O fim do mundo também está próximo. Cada vez que se passa, está próximo. Mas aqui eu estou me referindo ao fim da transmissão. Gente, vou fazer a pergunta aqui. Como a igreja saudável entende o conceito de membresia? Ser membro de uma igreja é realmente necessário? Quais devem ser as responsabilidades de um membro de uma igreja saudável? Pastor Vinícius, a gente falou um pouquinho aqui agora dessa questão do reflexo, né, que essa membresia deveria ter, e nós falamos um pouquinho dessa questão do discipulado, e agora vamos falar um pouquinho desse membro, né? O que uma igreja saudável deve anunciar como sendo as características e responsabilidades de um membro? É necessário ser membro da igreja? Eu não poderia ficar, sei lá, só por transmissão, não, em casa, tudinho, selecionando meus pregadores e tudo mais, ou eu preciso estar lá com gente, ter esse contato numa membresia, submeter uma liderança? Me explica aí melhor isso aí. Beleza. Então, eu acho que nós perdemos tanto uma visão mais bíblica das ordenanças ou sacramentos, que a gente acabou perdendo uma visão bíblica de membresia e disciplina. Para a Confissão de Savoy, na Confissão da época da Reforma, se você não tem a terceira marca da disciplina, você nem é uma igreja. Se você não tem uma correta administração da pregação e das ordenanças, que se desdobra na disciplina, né, eles colocam,
você nem vai ser uma igreja verdadeira. O que eu acho que nós não entendemos é o que significa batizar e dar a ceia. E por isso, porque nós temos uma visão reduzida disso, nós não consideramos o que é ser membro. Quando nós batizamos alguém, né, e eu creio que o batismo foi dado para a igreja e não para qualquer pessoa sair batizar qualquer outro, quando nós batizamos alguém, nós estamos anunciando ao mundo que aquela pessoa é um discípulo de Cristo, que ela creu no Evangelho e se arrependeu. Ao máximo que a gente pode analisar, certo? Nós não vemos coração, mas vemos frutos. Aquela pessoa é um discípulo de Cristo. E quando a gente batiza, a pessoa não batiza a si mesma. Tirando em alguns lugares aí que tem água, né, na mentalidade bíblica, a pessoa é batizada. Alguém está anunciando ao mundo, essa é uma pessoa que pertence a Cristo, que é um pequeno Cristo, é um convertido. E Paulo fala que nós somos batizados todos em um só corpo, que nós somos batizados em um corpo. Ou seja, quando nós somos batizados, isso significa não só a nossa união com Cristo, mas sempre quando nós estamos na união com Cristo, significa também nossa união com o povo de Cristo. Ou seja, o batismo, na história da igreja inteira, sempre significou adentrar, se unir a uma igreja local, certo? Uma igreja. Recentemente, onde nós perdemos o significado do batismo, isso foi perdido. Certo? Então, você precisa ser membro de uma igreja? Bom, você precisa se batizar? Então, essa é uma pergunta básica. Se você precisa se batizar, e Cristo ordenou isso, você precisa ser batizado por uma igreja. Ou alguém enviado para uma igreja no contexto missionário, né, pensando em questões de fronteira. Mas daí nós temos a ceia também. 1 Coríntios 10 diz que nós participamos de um único pão, porque nós somos um só corpo. A ceia mostra nossa união com Cristo, mas também nossa união um com o outro. É por isso que aqueles que devem participar da ceia são aqueles crentes que já foram batizados, que é sinal de entrada, e aqueles que estão em comunhão com suas igrejas locais, porque significa união com a igreja. Ou seja, quando nós tiramos esse aspecto corporativo do batismo e da ceia, nós não mais se importamos com membresia e com disciplina. Certo? Quando você tira o aspecto corporativo do batismo, você joga fora a membresia. Quando você tira o aspecto corporativo da ceia, você joga fora a disciplina. Certo? A igreja é um corpo pactual. A igreja não é um clube onde você tem seu nome em uma lista. A igreja é um pacto selado por Cristo e um com os outros, onde nós nos comprometemos a viver nosso discipulado lá, a ser feito discípulo por outros e fazer discípulos lá também, certo? Então, se a gente começar a parar de ver como um clube onde eu ponho o meu nome como eu bem quero e começar a enxergar como um pacto, uma aliança, e esses são meus irmãos que eu estou aliançado, que vão supervisionar a minha fé e me ajudar na minha caminhada cristã, então a gente vai ver que membresia não só é bom, não só é recomendável, como é bíblico. Né? Eu acho que puxando um pouquinho a pergunta anterior, sabe por que muitas, o testemunho da igreja evangélica é ruim? Porque não tem membresia nem disciplina. As pessoas se dizem evangélicos, se dizem crentes, e vão em qualquer igreja, e a igreja não valoriza membresia e disciplina, ela não dá conta, assim, ela não presta conta de quem que ela faz parte dela, e de qualquer pessoa se diz, né, crente. Se você voltasse aí 50 anos, se você dizer, eu sou evangélico, a pergunta que vinha depois era, de que igreja? De que igreja? Certo. Verdade. E assim... O pastor Vinícius falou bem, enfim. Fala aí, meu querido. Uma coisa interessante é que, usando todos os recursos, vamos dizer assim, da eclesiologia bíblica, ainda assim nós, como servos de Cristo, como equipe presbiteral, vamos ter dificuldades.
imagine se nós não formos submissos às ferramentas bíblicas para pastorear o corpo de Cristo. Aí a coisa fica pior. Onde eu quero chegar com isso? Que nós estamos vivendo um período muito complicado na história da humanidade, né? Existe aí um pós-modernismo, esse pós entre aspas, a gente não sabe ainda dizer tudo o que significa pós-modernidade. E nesse período, assim como outros períodos, sempre vai fazer a seguinte pergunta, né? Com quem que está a autoridade? Com quem reside a autoridade? Uma igreja saudável, a autoridade dela é na palavra de Deus, é nas escrituras. E isso não é tão fácil na prática. Por exemplo, quando a gente fala de disciplina, né? Eu lembro que o Dr. Shed veio aqui na FTRB, acho que 2013, e ele falou de disciplina, né? E aí ele falou assim, você é corajoso de pedir esse tema. Tem muitos anos que não me pedem essa abordagem, vamos dizer assim, em palestras, né? Isso está gravado, eu achei bastante interessante. E o tema da disciplina, por exemplo, na minha opinião, é o mais nevrálgico. O mais nevrálgico. Porque isso mexe com a justiça própria, às vezes, da congregação. Não só da congregação, até mesmo de pessoas que fazem parte de um presbitério. Enfim, disciplinar alguém que não faz parte da sua família é uma coisa. Agora, ver alguém da sua família sendo disciplinado é algo que mexe bastante com as questões emocionais de parte da igreja. E isso, então, no processo de formação da liderança, do discipulado da igreja, da formação da igreja, porque uma igreja saudável ela não é formada somente com um presbitério que faz um bom seminário teológico. Não, isso nasce no calor do dia a dia. Isso acontece no calor do dia a dia, no calor da labuta diária, do convívio com o corpo de Cristo. E a gente tem que lutar muito hoje. É claro que a gente não vai lutar com as armas carnais, mas que o Senhor nos dê muita força para lutar contra essa dinâmica desse mundo de muitas espiritualidades. O nosso povo, por mais que seja discipulado, por mais que ouça o evangelho, por mais que seja participativo em todo o processo, em todo o programa de discipulado, em todo o convívio da igreja, esse povo é alvo de centenas de mensagens de WhatsApp, milhares de vídeos semanais, de uma cultura ocidentalizada. Um membro de uma igreja faz parte de um grupo de WhatsApp com pessoas de inúmeras religiões e quando você coloca um versículo no grupo de WhatsApp, no grupo de trabalho, pessoas dessas inúmeras religiões vão colocar amém, 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 porque nós vivemos um período pluralista, um momento onde as pessoas não vão desabonar a espiritualidade do outro. Então, isso é vantajoso por um lado, mas, por outro lado, requer que a gente tenha bastante discernimento na aplicação do evangelho, porque isso é uma caixinha de marimbondo, como o Vinícius falou aí. Tem questões culturais que a igreja se espanta logo, né, do tipo, né, esse problema aí, né, de aceitar o casamento, a união civil, né, de pessoas do mesmo sexo. A maior parte da igreja vai dizer, opa, não, isso não. Mas existem outras questões que vão adentrando ao corpo de Cristo como ervas daninhas que causam estragos não tão semelhantes, mas bem perigosos também. E essas questões imperceptíveis, uma delas, na minha opinião, é quando a igreja deixa de disciplinar. É um processo danoso para o corpo de Cristo, porque isso fomenta mais
o desigrejamento que eu chamaria de funcional, né? Ou seja, uma igreja que não prega, não discipula, ou às vezes prega. Às vezes tem igrejas que pregam expositivamente. Elas têm programas efetivos de discipulado, mas elas falham na hora da disciplina. Então, elas perdem a oportunidade de vencerem a cultura ocidental com o Evangelho de Cristo, né? Com essa proteção que nos leva a um processo de santificação progressiva, né? Então, Deus, em sua pedagogia, através da sua palavra, deixou diversas formas de resguardar o seu povo, e uma delas é a disciplina, porque a disciplina resguarda, ela tem uma finalidade de restaurar não somente quem está sendo disciplinado, mas ela tem uma finalidade de restaurar aqueles que estão envolvidos, ou seja, todo o corpo de Cristo também está nesse processo, né, de resguardo na santidade do Filho de Deus. Queridos, vocês fomentaram um tema aí que, infelizmente, a gente não vai poder dar continuidade, mas é muito pertinente, muito atual e que nós devemos tratar. Eu acho que talvez eu vou criar um café teológico, o próximo tema, ou um dos próximos, vai ser somente sobre disciplina bíblica, que eu acredito que a gente tem, principalmente com esse conceito hoje, né? A igreja tem que amar, né? Então você exclui a disciplina, e aqueles que a praticam são vistos como legalistas, como retrógrados, como pessoas que ficaram paradas no tempo, né? Mas muito obrigado. Essa pontuação que vocês fizeram foi extraordinária. Todos os dois tocaram nesse ponto. Espero que um dia a gente possa aprofundar mais sobre isso aí. Bem, vamos estar agora fazendo as nossas considerações finais aqui para encerrar a nossa transmissão. De antemão, quero agradecer mais uma vez você que está nos assistindo. Também quero agradecer os nossos convidados, o pastor Michel e o pastor Vinícius, que gentilmente atenderam, pessoas que têm suas agendas, suas igrejas, seus ministérios, e decidiram cooperar conosco aqui nessa transmissão. Eu agradeço muito de coração a vocês e espero que um dia Deus possa nos permitir nos encontrarmos desse lado da eternidade também, fisicamente, e podemos, quem sabe, nos encontrar presencialmente. Se não, estaremos na presença do Senhor para todo sempre, e vamos nos encontrar lá também, com a graça dele. Eu queria só abrir aqui, antes de passar uma palavra aí final, e o pastor Vinícius vai apresentar aí o material que ele tem também, se você quiser conhecer um pouco mais, ele tem um material aí para apresentar para vocês, rapidinho, antes de passar para os nossos queridos irmãos. Queria só abrir um parênteses. O nosso sorteio, os livros que serão sorteados, serão esses dois. 9 marcas de uma igreja saudável, do Mark Dever, e também a igreja intencional, edificando o seu ministério sobre o Evangelho. Tá? No entanto, não faremos o sorteio hoje, tá? Como nas outras transmissões. Por quê? Porque nós não colocamos, foi uma falha nossa, o regulamento lá no nosso perfil no Instagram. Então, o regulamento está lá agora, e aí você vai ganhar um pouco mais de tempo. Agora só vai conseguir quem assistiu a transmissão, né? Você vai ter que ir lá, preencher os critérios, nos seguir, nos ajudar seguindo o nosso perfil, se inscrever no nosso site, no nosso canal no YouTube e marcar 3 contatos. Não marque perfis de igrejas ou de personalidades famosas, marque amigos seus. Nós queremos que eles recebam isso aí, tá bom? E nós vamos, na quinta-feira, fazer o sorteio e vamos publicar no nosso perfil no Instagram o vídeo mostrando quem ganhou o livro. Não importa onde você esteja aqui no Brasil, nós enviaremos frete grátis para você. É só mandar o endereço e a gente vai enviar para chegar na sua casa, na sua residência, tá ok? Então, presta atenção, você que ficou até agora, você ainda tem tempo, vai lá no nosso perfil, segue o regulamento e quinta-feira nós estaremos fazendo o sorteio. Na quinta noite, nós estaremos
publicando aqui no nosso perfil no Instagram quem ganhou, quais foram os felizardos ou felizardas que ganharam essas obras, ok? Quero passar para o pastor Vinícius, ele quer apresentar o material dele e também fazer alguma consideração final, deixar alguma palavra para os nossos ouvintes e internautas, e também depois, semelhantemente, quero fazer para o pastor Michel, caso ele queira deixar alguma palavra para aqueles que nos assistem também. Pastor Vinícius. Primeiro, eu gostaria de agradecer, poder participar aqui com o pastor Anselmo, o pastor Michel. Realmente é um assunto muito profundo, que vários cafés teológicos ficaria bem cafeinado para a gente começar a tratar tudo que precisa ser tratado. Haja cafeína, viu? Haja cafeína. Mas se os irmãos quiserem aprender um pouco mais, de uma forma mais panorâmica, eu escrevi junto com a editora Cristã Evangélica, em parceria com 9 Marcas mesmo, uma revista de EBD que acompanha o livro 9 Marcas, que vai trabalhar as 9 marcas e algum conteúdo extra. Nós temos aqui 13 aulas, então é muito bom para EBD, para grupos pequenos, onde você pode ver, cada marca, tem até grafiquinhos aqui, perguntas para discussão. Então é uma forma de você expandir o seu estudo sobre 9 marcas, seja em grupos pequenos, seja em EBD, ou em outros contextos também. É um assunto tão rico, um assunto tão profundo, tão importante. Eu agradeço ao pastor Anselmo a oportunidade de nós estarmos aqui, podemos falar sobre isso. E o que eu deixaria como mensagem final para as pessoas pensarem é sobre a importância que é considerar a igreja, certo? A igreja por qual Cristo deu o seu sangue, a igreja pela qual o Filho de Deus morreu. Paulo fala no contexto da ceia de 1 Coríntios 11, não desprezeis a igreja de Deus. Quando nós tratamos a igreja de qualquer jeito, quando nós não nos preocupamos com a sua saúde, quando nós não valorizamos as suas ordenanças e a sua pregação, nós estamos desprezando a igreja de Deus. E não é só a igreja que sofre, é o nome de Jesus que sofre. Porque uma igreja doente é um mau testemunho de Jesus. Uma igreja saudável é um bom testemunho de Jesus. Então, se você ama o seu Salvador e quer que o nome dele seja glorificado entre as nações, você precisa amar e servir a igreja. Na verdade, esse é o meio que Jesus disse, conhecereis que sois meus discípulos, quando amados uns a todos como eu vos amei. Quando a igreja, então, tem esse amor que reflete e é inspirado, e motivado e capacitado pelo amor de Cristo, é que nós vamos ver, então, o mundo reconhecendo nosso discipulado. Então, estude, leia o livro 9 Marcas. Outro livro que seria ótimo para leitura é a Comunidade Cativante, que vai trabalhar ainda mais específico como que a igreja mostra esse testemunho diferente para as nações. E até Cristo voltar, e ele com certeza vai, como Efésios diz, Efésios 5, ter uma noiva sem mancha, nem ruga, nem mácula, perfeita. Essa é a nossa esperança e por isso nós trabalhamos. É uma alegria estar com todos vocês aqui. Obrigado por terem assistido até agora. Eu espero que você tenha sido edificado. Obrigado, pastor Vinícius. Foi um prazer também. Pastor Michel. Eu queria agradecer, pastor Anselmo. Rogo ao Senhor que abençoe o seu trabalho aí, o seu relevante trabalho aí em Carpina, né? Carpina, isso mesmo. Carpina, Pernambuco. Foi uma alegria e fui muito edificado em ouvir o Vinícius, pastor Vinícius, acerca desse tema, e que o Senhor nos ajude e nos guarde para continuarmos cumprindo a sua missão, sabendo que eu gosto muito do final de Mateus 28, 20. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, todos esses desafios que nós temos como igreja local, desafio de liderança, de andarmos e pastorearmos o povo de
Cristo, todos esses desafios constantes, que não param, eles só serão possíveis porque o Espírito Santo de Deus não somente trabalhou no lavar regenerador das nossas vidas, conforme diz capítulo 1 de Atos, mas ele também foi e é o agente de propulsão, de promulgação do Evangelho de Jesus Cristo para a glória do Pai. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso nos traz um alento em sabermos que tudo que nós estamos desenvolvendo será possível porque a ação do Espírito Santo faz parte desse projeto. E só através dessa ação que nós conseguiremos vencer as nossas agendas e todos esses desafios brasileiros no tocante a formarmos, a vivermos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados, vocês podem acessar os meios aqui de mídia. O pastor Michel Augusto tem um site também, você pode conhecer mais sobre ele, vídeos e etc. E o pastor Vinícius, você também pode conhecer mais sobre ele, sobre o trabalho dele, no Voltemos ao Evangelho, que ele é um dos fundadores e tem cooperado junto com a editora Fiel também nesse trabalho. E gostaria que você pudesse estar, assim, tendo contato com o pensamento desses homens e também sendo edificado. Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua igreja, em nome de Jesus.